O problema da vingança, os muitos problemas, mas dentre os muitos, um deles é que a vingança faz crescer aquilo que o Velho Testamento chama de a medida da iniquidade. A vingança é a força motriz da medida da iniquidade. Você faz contra mim, eu faço contra você, você faz contra mim, eu faço contra você, você faz contra mim, eu faço contra você. E eu já me dei o trabalho, na minha juventude, de ver, depois que essa expressão foi usada no Velho Testamento, a medida da iniquidade, a medida da iniquidade dos cananeus, dos heveus, dos jebuseus, se atingiu aos céus, por isso eles vão ser desterrados. Esse era o pretexto para a invasão dos hebreus, da tribo dos israelitas na terra de Canaã, sob a liderança de Josué, que a medida da iniquidade dos habitantes da terra de Canaã tinha extrapolado. Aí eles entram, sob esse argumento e nesse pretexto, numa terra onde eles nunca tinham morado antes. Só Abraão tinha passado rapidamente por alguns lugares. Mas nunca tinham morado de ponta a ponta na terra. Não dava, era Abraão sozinho. Com uma mulher e um grupinho, um clã, só isso. Pouca gente para tanta terra, considerando um indivíduo só. Aí eles entraram, mas depois de um tempo, você começa a ouvir, quando os primeiros profetas começam a se levantar, e o primeiro profeta oficial, assim designado por esse nome, foi Samuel, lá em Israel. Você começa daí para frente a ouvir sobre a medida da iniquidade de Israel, que tinha aumentado. E essa foi uma palavra profética dita algumas vezes a Israel, dizendo a medida da tua iniquidade está crescendo. Está chegando perto dos céus a medida da tua iniquidade. E o espírito era o de guerra, ódio, batalha. Era o tempo dos juízes, de Sansão. É um tempo de musculatura, de guerra, porque era um tempo primitivo mesmo. Cada um, diz o livro de Juízes, cada um fazia o que lhe vinha na cabeça. Aí matavam, trilhavam, arrebentavam, se vingavam, eram vingados, trocavam vinganças. Foi. Davi ainda viveu a maior parte da sua vida no meio dessa loucura caótica. Depois que ele se tornou rei, ele começou a mainar as fronteiras, a unificar a nação, vem Salomão, e é aquele período de prosperidade material, econômica e financeira áurea, é um período áureo, mas espiritualmente é um dos períodos mais horrorosos, porque Salomão se tornou um arrogante, soberbo, idólatra, bruxo, um sincretismo ambulante, feiticeiro. Ele era inteligentíssimo, aprendeu não só ciências e botânica e astronomia, mas astrologias de todos os tipos e também as bruxarias mais perversas dos povos mais distantes. Ele incorporou tudo, ele fez o maior de todos os sincretismos na sua mente. É por isso que quando Jesus alude a Salomão, ele o faz numa hora em que ele está expulsando demônios e o chamaram de representante de Belzebu. Aí ele disse, olha, se eu sou representante de Belzebu, por quem que os vossos filhos expulsam demônios? E é nesse contexto em que ele diz, olha aqui para mim, eis aqui quem é maior do que Salomão, em relação a ter acabado de expulsar um demônio. Porque todo mundo ali sabia da fama de Salomão como bruxo, como feiticeiro. Também. Eis aqui quem é maior do que Salomão, sobre tudo que... Qualquer coisa de Salomão, bruxaria de Salomão, poderes de Salomão, qualquer coisa de Salomão. Eis aqui quem é maior. E eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso. É o que o sábio dos sábios diz. Porque senão vocês vão se tornar como ele, foi o que eu disse ontem. Mas aí ele prossegue e diz, a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Aí você já se... Não dá, Caio, não dá. Aí tem aqueles mais pudicos um pouco, que querem ser um pouco mais crentes ou piedosos, que mesmo argumentando contra, dizem, Caio, isso só é possível, no máximo, na vida individual. Se eu tiver muita influência, eu consigo fazer disso, no máximo, um comportamento familiar. Uma cultura familiar. Se eu tiver muita influência.
eu for uma pessoa muito respeitada na minha casa, eventualmente eu consiga isso, mas do contrário, o meu vizinho não topa, ninguém topa. E quando você vai aumentando o escopo e o espectro do ambiente de dominação, da ambiência, e você vai passando para coletividades cada vez maiores até chegar a uma situação estatal, a um estado, a uma nação, a um povo como todo, aí é que não dá. E Jesus disse, só pode ser praticado por anjos que não fiquem com raiva. Porque aqui na Terra não tem prevalência esse tipo de princípio. Mas a qualquer que te ferir na face direita, pá, levou um cacete na direita, volta ali também a outra. Quando você não resiste o perverso, para não resistir o perverso, você tem que ter uma consciência de natureza espiritual que alcança o nível e a percepção de que o olho por olho, dente por dente, só perpetra a continuidade dos ódios e das guerras e das vinganças, de geração em geração, de geração em geração, de geração em geração. É uma mecânica infinda de perversidade e de malignidades. Só é quebrada quando chega um Mahatma Gandhi na tua casa, na tua família. Alguém que, como Mahatma Gandhi disse quando perguntaram a ele, onde é que você aprendeu isso tudo? Ele falou com Jesus, falou aos ingleses. Está escrito no vosso Novo Testamento. Eu me inspirei no Sermão da Montanha, é de lá que vem a minha prática. Só que vocês não praticam o que vocês dizem crer e se assustam quando vocês veem a eficácia do que Jesus ensinou, inclusive aplicado à prática de natureza social coletiva de milhões de pessoas. Ele disse isso várias vezes e repetiu na Inglaterra, no parlamento. Mas essa é uma lição que ninguém quer aprender. Porque a cognitividade da vingança se arma com o escudo da honradez, da dignidade. Se eu fizer isso, eu vou estar sendo um frouxo, um covarde. Eu tenho que manter a minha honra, a minha respeitabilidade. Senão o que é que vão pensar? Vão pensar que eu estou fraco, e eu não estou fraco. Eu sei todas as bombas que eu tenho. Então vou fazer uma pequena demonstração do meu poder bélico. Começar com bombas. A ponto de que, quando caiu uma bomba, entrou no hospital, que a mídia estava dizendo que era um hospital batista, agora a gente sabe com certeza que foi um hospital anglicano, e matou quase 500 pessoas. Qual foi o argumento de Israel? Nós sabemos que não fomos nós, porque foi uma bomba pequena, e entrou pela lateral. Deve ter sido um erro da Jihad Islâmica, jogando uma bomba na nossa direção e entrou no hospital. Fez chabu, o foguetório, caiu aí. Porque se fossem as nossas bombas, tinha ficado uma cratera, um rombo enorme, porque a gente não brinca de catolé, de cabeça de negro, como se dizia antigamente, para aqueles catolés de bombinha. Não, a gente não joga isso. A gente não brinca de morteiro, só se for no mano a mano. Para uma coisa desse tamanho, a gente manda ogivas pesadas que entram e criam uma cratera, romba até o fundo. Eu ouvindo aquela justificativa dizendo, meu Deus, o cara está assinando o fato de que a desproporcionalidade da vingança é descomunal, a tal ponto que já virou perversidade cauterizada no coração. Aleluia, que vem a nossa chuva. Graças a Deus, aqui não é bomba, é trovão, é sinal de chuva para esta terra seca, que está precisando desesperadamente. Mas a cognitividade de quem se vinga é alterada. O cara não enxerga mais. A adrenalina também toma conta da coletividade inteira, fica aquele frisson. Eu não sei se você já viveu isso. Eu já estive no meio de algumas guerras. Não é lá no Oriente Médio, não. Guerra no Rio de Janeiro, o exército invadindo os morros, o comando-geral do exército me chamando, pedindo ajuda para identificar os paióis dos traficantes de drogas, porque eu era a única pessoa que entrava com liberdade em qualquer favela do Rio de Janeiro. E os traficantes baixavam as armas para me receber. Todo mundo sabe disso. Está registrado nos jornais, para todo lado. Não tem, aqui eu não digo nada que não tenha fato, comprovação. Guerras, para todo lado, guerras entre eles, quadrilhas. Lá, Fábrica de Esperança era tiroteio o dia inteiro. Morteiro, bomba.
Eu fiquei cauterizado. Não sentia mais nada. Minha recepção na Fábrica de Esperança, quando eu fui para lá para começar o trabalho social, que não existia nada, estava queimada no incêndio, eu fui recebido com 13 corpos pendurados na grade da frente, pelo traficante local chamado Parazão, na briga com outro traficante chamado Jorge Luiz. E uma placa dizendo: Parazão não fala, Parazão mata. E aí foi lá o gerente dele e disse: ó, o que ele escreveu nessa placa serve para o senhor também. Eu falei: eu não vim aqui para conversar com ele, eu vim aqui para ajudar os filhos dele, as mulheres dele, porque todos eles têm muitas mulheres. E como foi assim, foram em 400, em 300 outras comunidades, onde eu ia a qualquer hora. Sem medo de ninguém, nem do exército, nem da milícia, nem do tráfico, nem da polícia, nem das ameaças, que não eram ameaças em rede social. Eram ameaças reais, factuais, teu telefone tocar e o bicho do outro lado dizer: está preparado para morrer, vou te matar. Estou falando em nome do UE, que em 1994 era o traficante mais temido do Rio de Janeiro, do Comando Vermelho. Estou falando em nome do UE. Ele não gostou do senhor ter subido no morro tal. Eu falei: olha, eu tenho uma ordem para ir em todos os lugares dessa terra. E ela vem do Príncipe da Paz. E eu vou continuar aí em paz, em todos os lugares, para levar paz. Se ele não gosta de paz, desculpa, eu amo a paz e sou um enviado, embaixador da paz. E continuei aí, não quis saber de nada. Teve um dia que eu estava cercado pelo exército com tanque, dentro do complexo do Alemão, pela polícia, pelo tráfico, e vem alguém, um advogado do traficante, e disse: olha, o E está escondido a 30 metros assistindo tudo por uma fresta. E está de olho no Senhor. Eu falei: ele pode ficar de olho em mim porque ele vai ver Jesus. E se ele tiver alguma coisa contra Jesus, que faça contra mim. Porque vai ser a maior demonstração do ódio dele a Deus. É vir lutar contra alguém que chega aqui como embaixador da paz. Eu nunca sofri um arranhão e não me poupei de ir a lugar nenhum. E fui protegido, eu sempre soube qual era a minha retaguarda. Porque é só quando você vive assim que você tem a retaguarda. A glória do Senhor, como diz Isaías no capítulo 58, será a tua retaguarda. Como quando os ladrões armados assaltaram a casa do meu pai com 80 anos, e ele os botou para correr com um grito em nome de Jesus: saiam em nome de Jesus! Todo mundo armado ali com automáticos, homens fortes. Daqui ninguém tira nada, em nome de Jesus, saia! E eles saíram na carreira, que se atropelaram, não conseguiam nem sair pela porta. Depois saíram pelo portão, que estava, se arrebentaram todos. Quando chegaram a 40 metros da esquina, vinha passando um carro de polícia, que os parou, os viu armado, os parou com armas, com metralhadoras, e eles foram todos presos. E depois eu perguntei ao papai, ele falou: meu filho, eu só tenho uma curiosidade. Se eu pudesse falar com aqueles rapazes, eu tinha 2 ou 3 conselhos a dar e uma curiosidade a tirar. Eu só queria saber o que eles viram atrás de mim. Porque eu vi os olhos deles ficarem esbugalhados de temor. Não foi só o velhinho, pequenininho, falando sem medo e com autoridade, mas foi o que eles podem ter visto atrás de mim. Porque ele também conhecia a sua retaguarda. E eu conheço a retaguarda dele, que é a minha também. Então, para você cumprir esse mandamento de Jesus, que é o que dissolve o caroço perverso da vingança, tem que ser homem e mulher de verdade. Se for mulher, tem que ser como o Davi Ben-Gurion disse quando era primeiro-ministro de Israel, e a Golda Meir era uma das secretárias, ministras do governo dele. Ela foi ministra de 3 ministérios diferentes até virar primeiro-ministro. Ele disse: o homem mais homem que eu tenho no meu gabinete é a Golda. É a Golda. Hoje em dia talvez fosse ofensivo, mas naquele tempo foi tirado e tomado como um grande elogio. Porque não tinha ninguém com mais fibra, mais resiliência, mais coragem, mais determinação, mais resistência. E não era para matar, era para propor paz. Para suportar o antagonismo, propondo e querendo vencer com paz, com verdade e com justiça. Para essa prática, você tem que ser corajoso. Para essa outra de apertar botãozinho, qualquer frouxo em qualquer lugar, aperta o botãozinho.
Com todo esse poder bélico nas costas, qualquer viadagem pode ser praticada em nome da retaliação justa. Mas obedecer esse mandamento do Evangelho, a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Você tem dificuldade de convencer, às vezes, a tua mulher a respeito disso, o teu marido a respeito disso, os teus filhos a respeito disso. Eles podem te interpretar como frouxo. Já começa de dentro de casa. Você não vai fazer nada, não? Você não vai dar uma resposta? A pessoa tem que saber quem você é, afinal de contas, quem tem o poder está do lado de cá, não é? Ele só está enganado, ela só está enganada, ou eles só estão enganados. Demonstre! Demonstre! E eu não estou aqui para demonstrar pedido de ninguém. Se Jesus me pedisse para eu me vingar, eu iria repreender esse Jesus em nome de Jesus, porque não é o Jesus do Evangelho. Como Paulo disse, mesmo que se aparecer um anjo de luz na tua cara, falando para você em nome de Jesus, o que no Evangelho não foi ensinado, repreenda em nome de Jesus, porque Jesus não mudou de ideia quanto à paz, nem vai mudar. Não vai deixar de ser o príncipe da paz. E no dia que ele quiser fazer qualquer coisa, faça ele. Mas eu não farei em nome dele, porque eu sou só um discípulo que aprendi o que ele ensinou. E vou morrer praticando apenas o que ele ensinou. Agora, tem que ter coragem. Não dá para ser frouxo. Tem que saber quem você é profundamente. Sem se importar com o que o outro possa estar pensando, imaginando. Ou com os estímulos, porque nessa hora vem estímulos de todo lado. A vingança recebe muitos estímulos. E a retaliação também. Tem torcida organizada de todo lado, querendo represálias alternantes. Mas isso não para até que o mundo acabe. Tomando esse exemplo da guerra atual, que não é da Rússia contra a Ucrânia, eu estou falando da guerra entre judeus e o Hamas, a guerra tópica, mas o conflito histórico entre judeus e palestinos. Isso começou numa casa, numa tenda, com 2 mulheres e um homem, há 4.000 anos. E esse negócio está aí até hoje. Vai mudando de argumento, mas o antagonismo, sempre que alguém se realça com mais poder, um lado cresce mais do que o outro, o antagonismo é exacerbado, inclusive, pelas forças da propositura antagônica que vem das torcidas organizadas de todos os lados. A gente está lidando com torcidas organizadas da perversidade. Eu só ouço o coro da morte cantando nesse coliseu apocalíptico da história. E a única realidade que poderia parar tudo, a pessoa concorda com ela no coração, mas diz, olha, a minha mulher também concorda. Mas eu não posso falar nada. Tem só que cumprir ordens. E as ordens são essas. E as ordens são de morte. Qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E a quem demandar contigo a tirar-te a túnica, dá também a capa. Qual é o problema? Vamos resolver. Teu problema é a minha túnica? Toma. Eu sou inteligente o bastante para fazer outra. Ou quem sabe, tenho meios suficientes e tenho até uma outra guardada em casa. Não, você não quer apenas a minha túnica, quer também a minha capa? O meu raincoat? Minha proteção contra o sol ou contra o frio? Toma a minha capa. Toma o meu escudo, pode levar. Mas vamos sentar e vamos conversar. Vamos nos ajudar. Mas tem que ter alguém mais maduro. Tem que ter alguém com a consciência maior. Tem que ter alguém que tenha sabido melhor. Tem que ter alguém que tenha aprendido. E o povo de Israel não pode viver do trauma do Holocausto. Porque eu disse no início da minha fala hoje, que Israel tinha sofrido aquele trauma da tomada dos babilônios, aí produziu o Salmo 137 com aquele final desastroso.
Edom. Edom era lá, já eram os filhos de Ismael, que são os pais dos atuais árabes e palestinos. Edom, você riu quando Jerusalém foi tomada, tomara que chegue alguém, pegue os teus filhos e esbagasse a cabeça de todas as crianças contra a rocha. Aí vem um segundo trauma, passaram quase 2000 anos espalhados pela terra, mas se acomodaram. Relativamente, se não tivesse sido o nazismo, o Hitler diabólico, anticristo, e o holocausto miserável, talvez estivesse tudo como dantes no quartel de Abrantes. Jerusalém estivesse lá sem ser status político de ninguém, de nenhum grupo, como era antes, como foi durante séculos depois dos cruzados. Séculos. Do século VII para cá tinha sido assim, status de ninguém, um lugar para conviver. Os ingleses, os turco-otomanos estiveram lá muitos anos, os ingleses estiveram lá, mas não teve esse conflito entre os irmãos de DNA, filhos de Abraão. A semente de Abraão não se conflituou com isso. Só foi estabelecer o status do Estado em 1948, quando eles chegaram com essa vontade de nunca mais sofrerem aquilo. Chegaram com o impulso, com a emulação do trauma. O trauma dos 6 milhões de judeus mortos no Holocausto foi violento. Nenhum povo na história humana registrada, pelo menos, teve essa contabilidade de que num período de 3, 4, 5 anos, essa multidão inteira foi morta num genocídio, separava num lugar para matar. Assim como o Salmo 137 queria que alguém fizesse com Edom, a perversidade do Hitler fez com os judeus. Com sofisticação diabólica do inferno. Um trauma violento, mas chega, né? Chega, porque do contrário, o trauma vai arruinar vocês. Tem que haver uma terapia coletiva para Israel ficar livre do seu trauma de holocausto, da sua síndrome de holocausto, para conseguir parar esse processo. Agora, alguém vai me dar ouvidos? Ninguém vai me dar ouvidos. Eu sei que eu estou falando sozinho, mas eu falo na presença de Deus, de principados e de potestades. O mundo espiritual teme e treme diante dos argumentos do evangelho que eu ofereço a você. E quem me dera poder dizer isso nas Nações Unidas, eu diria exatamente como eu estou dizendo para você. Mas ninguém me dará ouvidos como não deram ouvidos ao meu Senhor. Ao contrário, a humanidade continua repetindo a mesma insanidade, daí não haver meios da gente pensar na humanidade como uma coletividade sã. Sanidade visita uma quantidade muito pequena de pessoas no nosso contexto de situação humano-planetária. Muito pouca gente de coração concorda com o que eu estou dizendo. A maioria pode até dizer, essa seria uma lógica para parar, mas quem é que quer pagar esse preço para iniciar? Bom, se você não pagar esse preço para iniciar, você vai pagar o preço que está para além de precificações de tão terrível que será o resultado. O fim disso está escrito. É só continuar. É só continuar. Porque trair e guerrear, ou coçar e guerrear, é só começar. E vai continuar. Até acabar com tudo. E esse encontro não é um encontro localizado. Vocês vejam, tem alguém falando sobre o que está acontecendo na Ucrânia? Silenciou-se a Ucrânia. Já vinha começando a ficar silente, silenciou de vez. Porque não tem nada mais importante no mundo do que esse conflito. Por causa das 3 religiões dos livros. Os judeus, os cristãos e os muçulmanos. Os que se sentem vinculados a Abraão por alguma razão. Que são metade da população planetária. E são os que têm mais poder no mundo. São os que estão sob a égide dos patriarcados cristãos, ou dos governos que se dizem cristãos, ou das sociedades que se dizem cristãs, ou onde há influência enorme do cristianismo na história, no fomento da construção das guerras santas do cristianismo, que praticou guerra santa o tempo todo. Guerra santa não foi criada e inventada
pelos islâmicos, foi inventada pelos cristãos, antes deles pelos judeus. No Velho Testamento, as guerras deles eram as guerras do Senhor dos Exércitos. As cruzadas são todas praticadas em nome de Cristo. A tomada de continentes e de continentes, e para não ir longe, basta pensar aqui na América Latina, com toda a devastação de mais de 60 milhões de habitantes autóctones da terra que foram mortos com a chegada dos europeus colonizadores cristãos na América Latina inteira. Mais de 60 milhões morreram. Genocídio após genocídio. Sociedades cristãs fazendo isso em nome de Jesus. Indo colonizar os índios, porque os índios não sabiam que estavam nus. Iam colonizar os índios, porque eles não sabiam que Deus atendia pelo nome de Jesus. Colonizar os índios, porque a gente tem boas roupas e eles não têm nenhuma. Vamos colonizar os índios porque a gente sabe usar o ferro como espada e eles não. Pelo menos os contemporâneos dos espanhóis. Vamos colonizar os indígenas, os autóctones, sejam eles de que etnia sejam, porque eles são uns grotescos. Eles se curvam diante do sol. E a gente sabe que o sol é um astro. Apesar de todas as burrices de 500 anos atrás, né? Mas os europeus chegaram como os senhores da ciência, do pensamento, da razão. Representantes de Deus com a cruz e com a espada. Então, Maomé ensinou a necessidade da Guerra Santa no Alcorão no século VII da nossa era. No século VII. Agora, nós praticamos isso o tempo todo, inspirado pelos judeus do Velho Testamento. E os imperadores romanos que sucederam a Constantino encontraram o mesmo pretexto para praticarem as suas guerras em nome agora do Santo Império Romano. Aí quando os muçulmanos vieram e disseram, não, a gente também serve um único Deus e Jerusalém também é nossa, porque a gente tem a mesma descendência e foi daqui que Maomé foi assunto aos céus, e a gente vai ficar aqui. Da mesma hora os cristãos se mobilizaram numa guerra santa. Aí foram guerras santas. Negócio diabólico. E o diabo sentado para gargalhar. Enquanto a vingança vem e chega para dominar. Mas a palavra de Jesus é essa. Que ninguém quer aceitar. Até você. Está dizendo, ai, pobre do Caio. Está falando essa tolice que ninguém vai aceitar. E eu não estou aqui para ser aceito. Eu quero partir desse mundo dizendo, Senhor, eu tentei fazer toda a tua vontade e ensinar todo o conselho de Deus como eu pude na minha relatividade. E é isso que eu tenho feito. Verso 7 de Romanos. Aliás, desculpem, eu quero ler para você aqui em Romanos 12, a partir do... Eu vou ler a partir do verso 17. Olha como é o que o verso 16 começa. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em vez de ser desorgulhosos. Porque se você puser orgulho e superioridade, já era, acaba tudo. Acaba a igreja, acaba a família, acaba país, acaba governo, acaba tudo. Antes, condescendei com o que é humilde. E não sejais sábios, superiores aos vossos próprios olhos. Nem torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem diante dos olhos de todos os seres humanos, todos, se possível. Quanto depender de vós, tende paz com todos os homens e não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira de Deus. Dai lugar à ira de Deus a seu tempo, como diz, quando resvalar o seu pé. Uma resvalada do pé de Deus acaba com essa história inteira. Mas não se metam. Não vos vingueis a vós mesmos, mas antes, e você só dá lugar à justiça de Deus, à intervenção de Deus, à ação de Deus, quando você não retribui ódio por ódio, dente por dente,
Mão por mão, pé por pé, vida por vida. Enquanto você entra na regra, no protocolo da retribuição vingativa, a justiça de Deus não se manifestará. Você fica entregue ao seu próprio esforço e justiça própria e vai comer a comida envenenada que você mesmo distribuiu. Vai voltar para a tua mesa, para a tua casa, para os teus filhos, para os teus netos. Tão certo quanto vive o Senhor, eu sei o que estou dizendo. Quanto depender de vós, tende paz, não vos vingueis a vós mesmos, meus irmãos, meus queridos, mas dai lugar à ira, porque está escrito, Deus falando, a mim me pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Não se meta, deixa que eu cuido. Pelo contrário, você tem que fazer o oposto, ao invés de bombardear a Cruz Vermelha, a ONU, isso, quem está, os médicos, todo mundo, os hospitais. Ao contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo assim, amontoarás brasas vivas, iniciarás um incêndio, um bombardeio na consciência deles e de quem torce em favor disso, ou do mundo inteiro que assista a isso. Vocês vão incendiar o mundo com as bombas da retribuição da justiça de Deus, enquanto vocês praticam a graça, a justiça e o amor. Agora, tem que ser de Cristo, de verdade, porque isso não é fato nem nas igrejas, não é fato do cristianismo, não é fato para você, para ninguém dos que me ouvem. O pessoal vai cansando e vai saindo. Mas eu digo o que eu tenho que dizer. E digo sem medo de o dizer e nem de estar errado. Eu sei que a verdade de Deus está do lado que eu falo. Está neste lugar daqui do qual eu pronuncio essas palavras. Segundo o Evangelho, em nome de Jesus. O resto, você vai viver provavelmente para ver o resultado. Horroroso. E que pode não ficar circunscrito àquela área de conflito. Pode se transformar numa coisa infinitamente maior. Porque os interesses passionais pela vingança entre esses grupos já se tornou uma questão de crença religiosa e de tradição religiosa nas principais tradições religiosas monoteístas de metade do planeta Terra. Onde estão as bombas atômicas, os grandes recursos de poder. A maioria absoluta está na mão desse pessoal que tem essa torcida, que faz parte da torcida organizada de um lado e do outro. Senhor Jesus, eu estou falando contigo, como um louco no fundo do quintal de casa, sozinho, falando contigo, Jesus. Por favor, ouve a minha voz. Ó Espírito Santo, dá ouvidos ao meu clamor. A minha impotência humana, mas a minha convicção de que tu continuas, Deus. De que apesar de eu ser quem eu sou, tu nunca deixaste de ser quem tu és. Por favor, faz chover graça, paz, luz e entendimento. E salva-nos de mais uma calamidade. E eu te digo, salva-nos, porque eu me identifico com todos os que estão sendo mortos de um lado e de outro. Tu sabes que eu não tenho lado. Depois que eu tomei o lado do Evangelho e sigo, eu só tenho alguém na minha frente, a quem eu sigo. E ao meu lado, quem estaria ao meu lado? O Paráclito. Já não anda mais ao meu lado, anda em mim, vive em mim. Porque eu só olho para ti e decidi me tornar louco entre os homens para ser sábio diante de Deus e diante de principados e potestades. Em nome de Jesus. Amém.